Bom, foram divulgados novos detalhes sobre quem era, então, essa mulher que foi morta pelo agente de imigração. Quem tem os detalhes é a nossa editora de internacional, Mariana Catassi, que está com a gente aqui no 360. Seja muito bem-vinda, Mari. Boa tarde, Débora, a todos que nos assistem aqui no CNN 360. Débora, um caso muito triste, independentemente das versões contrastantes. O fato é que acabou com a morte de uma mulher e, segundo o governo americano, com um agente de imigração ferido. E nós preparamos aqui uma tela para mostrar quem é essa mulher que foi morta com um tiro na cabeça por um agente de imigração nos Estados Unidos. Vamos mostrar essa tela, então, sobre quem é essa mulher morta pelo agente do ICE. O nome dela era Renee Nicole Good. Ela é cidadã americana. Isso é um fator muito importante também, porque nós já vínhamos testemunhando e relatando aqui momentos de confronto entre o ICE e imigrantes em momentos de detenção, mas agora esse caso acontece com uma cidadã americana, o que com certeza aumenta a repercussão do caso nos Estados Unidos. Essa mulher tinha 37 anos e era mãe de 3 filhos, 2 adolescentes e uma criança de 6 anos, um menino jovem, que inclusive ficou órfão, Débora. A família dessa mulher deu uma entrevista para um jornal local, disse que o pai desse menino, essa criança de 6 anos, já tinha morrido em 2023, ele era um veterano de guerra e agora, com a morte da mãe, ele ficou órfão. Segundo o avô, ele não tem quem cuide dele nesse momento, não sabe quem vai cuidar da criança, então um caso muito triste realmente. Ainda sobre essa mulher, nós temos a informação de que ela se formou em letras na Universidade de Old Dominion, que é no estado da Virgínia. Ela cresceu no Colorado e agora morava no estado de Minnesota, morava nas cidades gêmeas, que a gente chama, que é a cidade de Minneapolis e Saint Paul. Segundo os vizinhos, era uma mulher pacífica, uma mulher adorável, mas os agentes do ICE dispararam, segundo o governo Trump, quando ela tentou atropelar esses funcionários. O que o governo Trump diz é que os agentes do ICE faziam uma operação para tentar sair, desatolar o carro da neve. A gente vê nesse vídeo que realmente tinha muita neve no chão. E essa mulher, segundo o governo Trump, teria tentado impedir os agentes do ICE. Quando ela foi abordada, tentaram abrir o carro dela, então ela avança. O governo Trump diz que ela tentou atropelar esse funcionário. O que a gente vê aí no vídeo é que eles tentam abrir a porta, ela avança com o carro e então esse agente dispara. Poucos segundos depois, a gente vê a colisão do carro dela, muito provavelmente já inconsciente, já que foi encontrada com um tiro na cabeça. E agora continuam as investigações para determinar o que realmente aconteceu, se foi ou não legítima defesa. E a gente vai continuar acompanhando aqui na CNN. Débora, como a Priscila Yazbek já falou, as autoridades de Minneapolis foram barradas das investigações. As agentes federais vão conduzir essa investigação agora, mas a gente vai continuar atualizando, acompanhando de perto e trazer as atualizações aqui para vocês, Débora. Bom, a gente está conversando, então, com a nossa editora de internacional, Mariana Catassi. Mari, você trouxe, então, o perfil, né, dessa vítima, dessa mulher. Você pode só contar um pouquinho para a gente o que é o ICE? Qual que é o trabalho do ICE? O ICE é a agência responsável pela imigração nos Estados Unidos, a agência de alfândega e imigração, e foi muito reforçado desde que Donald Trump voltou ao poder no ano passado. Essa agência é a principal autoridade que conduz as operações de detenção e deportação de imigrantes irregulares. E essa agência tem estado no centro de várias polêmicas nos Estados Unidos, justamente porque a imigração ilegal é um assunto que gera muitos sentimentos nos americanos, é algo que tem sido muito contestado pelo governo Trump, mas o ICE tem feito essas operações desde o início do mandato de Donald Trump com mais veemência. Agentes do ICE foram deslocados para estados em todo o país para fazer operações de captura, detenção de imigrantes que eles dizem serem irregulares, muitas vezes pessoas que eles afirmam que infringiram algum código de conduta, infringiram alguma lei, e muitas vezes essas detenções acabam se tornando palco de momentos polêmicos, de momentos de confronto como esses que a gente assiste agora, um caso tão triste como esse que terminou com uma morte, Débora. E é importante a gente ressaltar também que agentes do ICE, agentes federais, tinham sido enviados para a cidade de Minneapolis poucos dias antes desse caso que a gente conta aqui. O governo Trump enviou mais de
de 2.000 agentes federais para a cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, recentemente, como parte desse aumento nos esforços para conter a imigração irregular. Essa é uma tendência que a gente tem visto desde o início do governo Trump e agora uma dessas operações que, segundo o governo Trump, aconteceu quando essa mulher tentou bloquear o trabalho dos funcionários, terminou com um disparo e uma morte, Débora.